os israelitas pedem um rei. Depois de 400 anos no Egito, imersos em uma cultura politeísta muito forte, Israel foi liberto de maneira miraculosa e chamado a firmar aliança com um Deus totalmente diferente dos deuses egípcios. No lugar de politeísmo, monoteísmo. No lugar de inúmeras imagens, um Deus que não permitia que lhe fizessem imagens de escultura. Uma das maiores diferenças, porém, era que o Deus de Israel, apesar de não ser um Deus tátil e visível, desejava guiar a nação de maneira constante, sendo rei e governador sobre o povo. Mas quando os israelitas entraram em Canaã, a terra que o Senhor prometeu, estavam rodeados de cidades cananeias, que eram lideradas por reis humanos, e muitas delas, no período dos juízes, subjugaram Israel. Vivendo essa realidade, surgiu a ideia de que ter um rei forte seria vantajoso, e por isso os israelitas passaram a desejar a monarquia como das cidades vizinhas. Nos dias de Gideão, depois da vitória sobre os midianitas, Israel pediu que este juiz levantado por Deus se tornasse seu rei. Gideão negou, dizendo: "Não reinarei sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês." Mas tal pedido demonstra insatisfação. Uma insatisfação que continuou crescendo, até chegar ao ponto em que Israel rejeitou o Senhor como rei. Para entendermos isso, precisamos chegar nos dias de Samuel. Como vimos em um estudo anterior, o sacerdote Eli falhou em suas responsabilidades como líder do povo e como pai, permitindo atitudes reprováveis de seus filhos, Ofni e Finéias, no tabernáculo em Siló. Depois da morte de Eli e seus filhos, Samuel, que cresceu naquele tabernáculo, foi reconhecido como líder, se tornando juiz, sacerdote e profeta. Ele acabou sendo o último juiz a julgar Israel e foi essencial na transição de uma organização tribal para uma monarquia centralizada. Quando Samuel já estava idoso, nomeou seus 2 filhos, Joel e Abias, como juízes em seu lugar, mas ao fazer isso, errou. A escolha da liderança deveria ser de Deus, e ele certamente não escolheria os filhos de Samuel, que, infelizmente, não honraram a Deus como deveriam. Pervertiam a justiça e aceitavam subornos. Ao que parece, Samuel acabou enfrentando com seus filhos uma situação similar à de Eli. A crescente insatisfação de Israel com o modo como a nação era governada e o desejo de serem como as nações que o cercavam encontrou aqui um pretexto. Israel começou a pedir a Samuel por um rei, porque os filhos dele não andavam como ele andava. Entristecido com o pedido do povo, Samuel orou a Deus, mas Deus declarou que atenderia o pedido de Israel. Atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Israel queria um rei simplesmente porque os filhos de Samuel não eram adequados? Esse até pode ser um dos motivos, mas já que Israel demonstrava esse desejo há algum tempo, não pode ser visto como único. A verdade é que as tribos de Israel tinham dificuldades em trabalharem juntas, já que cada uma tinha seu próprio líder e território. Eles esperavam que um rei unisse as 12 tribos em uma única nação e exército, garantindo a eles força e segurança. Israel também queria imitar as nações vizinhas, o total oposto à vontade de Deus, que queria que Israel fosse uma nação santa, separada e singular entre as demais. Israel, em contrapartida, queria se igualar a esses povos. Desejar um rei não era totalmente errado. O próprio Deus mencionou essa possibilidade antes de Israel tomar posse de Canaã. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, caso digam: "Queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas", tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Se o problema não estava em pedir um rei, estava nas razões para Israel desejar tal coisa. Dadas as circunstâncias, um rei faria com que Israel se esquecesse ainda mais facilmente de Deus e deixassem de ver o Senhor como seu verdadeiro líder. Os israelitas, quando fizeram tal pedido, não estavam apenas pedindo um rei, estavam rejeitando a liderança de Deus. O Senhor ordenou que Samuel alertasse os israelitas sobre as coisas que um rei humano certamente faria, como recrutar jovens para o exército, exigir impostos baseados nas colheitas e rebanhos e limitar a liberdade pessoal do povo. Samuel segue dizendo que o povo se arrependeria do pedido e clamaria por liberdade, mas o povo não deu ouvidos. O primeiro a ser ungido foi Saul, exatamente o que o povo queria.
alto, de boa aparência, soldado habilidoso e de uma família proeminente. Mas no fundo, ele não era o tipo de rei que Deus desejava. Ele era arrogante, impulsivo e se preocupava mais com as aparências do que em seguir a Deus verdadeiramente. A mudança do tribalismo para a monarquia não foi fácil como o povo pensava. Lutas internas continuaram até o início do reinado de Davi, quando culto e governo foram unificados. Mas tal unidade não sobreviveu ao reinado de Salomão, seu sucessor. O desejo de viver uma vida independente de Deus trouxe inúmeros sofrimentos a Israel. Os reis acabaram sendo grandes responsáveis pela decadência do povo, e um rei mau sempre levava Israel ao declínio e a práticas pecaminosas. O que o povo falhou em entender é que, muito mais que um governo uniforme, eles precisavam de uma fé unificada. Nos dedicaremos mais ao estudo do período monárquico em Israel e começaremos por Saul muito em breve. Por enquanto, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!